Bom, vamos lá então. Boa noite, oficial. Estamos ao vivo em todas as plataformas digitais: Facebook, Instagram, Rede Globo, Rede Record e hoje com a participação exclusiva do SBT também. Temos bastante coisa para conversar antes de iniciar a aula. Tá? Deixa eu iniciar o compartilhamento enquanto isso. Bom, primeiro item que precisamos discutir. Tendo em vista algumas questões, né, da pandemia e do decreto estadual e pelo rumo que as coisas estão tomando, eu devo admitir para vocês que talvez nós iremos terminar o nosso componente no EAD. Talvez não, provavelmente, tá? Quase certo. Eu acho que nós não vamos retornar no final do mês de maio. Então, é certo que a gente vai precisar finalizar esse componente pelo EAD. O que é uma pena, né? Mas a gente vai trabalhar para que essa finalização ocorra da melhor forma possível, certo? E aí, a gente já precisa começar a olhar ali na frente, porque a gente tem alguns prazos para cumprir, né? E a gente tem algumas atividades a cumprir também. Eu vou abrir o calendário e aí a gente vai ver o seguinte. O término do nosso componente, tá? Finalização do componente de gestão de marketing será no dia 5 de junho, certo? 5 de junho. Inicialmente, nós estávamos trabalhando com a finalização do componente pelo cronograma anterior, né? O que levaria o nosso componente até o dia 26 de junho, né? Que a gente tinha conversado antes. Só que a coordenação pedagógica entrou em contato comigo, né? E me informou de que esse cronograma sofreu algumas adaptações e, consequentemente, o meu componente vai até o dia 5 de junho, certo? Então, repetindo, finalizamos nosso componente de gestão e marketing dia 5 de junho. Beleza. Para que isso ocorra, para que a gente consiga terminar ele, a gente precisa terminar o nosso conteúdo, tá? E a gente vai conseguir fazer isso, fiquem tranquilos, ninguém vai ser prejudicado, tá? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 aulas ainda, tá? Então, esse é o ponto principal do início da nossa aula de hoje. Finalizamos o nosso componente no dia 5 de junho, certo? E para finalizar esse componente, obviamente que vocês vão fazer a avaliação, né? Como nós havíamos programado lá no início, que eu falei para vocês que o método de avaliação que eu uso nesse componente é este, né? São as atividades que nós fizemos no EAD, os exercícios, né? Aí a gente tem o segundo grande volume da avaliação, que é o trabalho que vocês vão finalizar e entregar no dia 27 de maio, que é o trabalho dos 4Ps, e por fim, a avaliação do nosso componente, que seria uma provinha, e vocês, obviamente, vão fazer no EAD, né? Mas calmem, não se apavorem, vai ser tranquila, tá? Serena, vai ser dentro do AVA, vai ser por método de um formulário, vocês vão preencher, vocês vão poder consultar todo o material, consultar nossas videoaulas, né? Então, eu tenho certeza que vai ser bem tranquilo, certo? Ah, professor, agora eu fiquei apavorado. Não precisa ficar apavorado, tá? Porque nós finalizamos o componente dia 5, tá? A nossa avaliação vai ser no dia 4, certo? E no dia 3, nós vamos realizar uma revisão completa de tudo que nós vimos até agora, tá? Então, vai dar tranquilamente. A gente vai conseguir, assim, ó, finalizar o componente da melhor forma, né? Ninguém vai ficar prejudicado. Consequentemente, a gente vai fazer a nossa avaliação, que eu falei lá no início, e eu tenho certeza que vocês vão, ó, tirar ao pé da letra, né? Tá tudo na ponta da língua. E o que não tiver, a gente tem aí 8 aulas ainda para discutir e também tirar qualquer tipo de dúvidas. Porque o que eu sempre falo,
Quando chega a hora da avaliação, e ela é necessária, né? Porque é a forma de dizer, ó, realmente, né? A Carla tá pronta, ela conseguiu compreender todo o nosso componente. A Francine, enfim, tá todo mundo ok, né? Então, é necessária a avaliação. Ela se faz necessária. E também, né, por conta de que é uma forma de avaliar vocês e garantir que vocês obtiveram as competências, as habilidades e as atitudes necessárias para a finalização desse componente, tá? Então, fiquem tranquilos, eu vou colocar essas informações todas no grupo, tá? E já aproveitando também, entramos no nosso segundo ponto da nossa conversa inicial. Mediante a essa modificação que foi feita no cronograma, vocês iniciarão nesta semana um novo componente. Ah, professor, que componente? Componente de comunicação e português. Lembra que eu falei para vocês que vocês iriam ter o componente completo da parte de comunicação, que aí vocês vão trabalhar realmente de forte e consistente todos os aspectos de como a gente precisa se comunicar, quais são as melhores formas, né? E, consequentemente, trabalhar o português, porque ele é muito importante, né? Então, este componente é um componente super curto, né? Que vocês vão iniciar nesta semana, né? Vocês vão iniciar o componente com o professor Guilherme Santos e ele vai ministrar o componente com vocês todas as sextas-feiras. Então, consequentemente, a partir desta semana, nós teremos aulas apenas nas quartas e nas quintas-feiras, certo? Mas como eu falei para vocês, nós temos 8 aulas ainda, então vai dar super tranquilo, certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguma reclamação? Alguém não entendeu? Quer que eu repita? O momento é agora. Beleza. E eu vou botar no grupo também, Rodrigo. Fica tranquilo, tá? Então, a princípio ok, né, gente? Se tiverem qualquer outra dúvida no decorrer, podem perguntar, certo? Mas reforçando, ninguém vai ficar prejudicado, tá? Mas infelizmente a gente vai finalizar realmente no EAD. E não era o que eu queria, mas paciência. Bueno, dito isto, precisamos dar sequência, né? Porque agora a gente tem um conteúdo aí para vencer. E fiquem tranquilos porque vai dar tranquilamente, tá? Não, a gente não vai atropelar nada, a gente vai trabalhar tudo que estava planejado. Atividade 3. Tá? Atividade 3 eu ainda não consegui fazer a correção. Estou em débito com vocês, tá? Essa semana tem sido, assim como todas as outras, tem sido bem difícil. A gente conseguiu finalmente dividir todos os grupos, todas as equipes. Em relação a isso, tá tudo ok, né? Eu conversei com vocês no privado. Eu acho que ficou bem claro, né? Ninguém ficou com dúvida. Então, tem grupo que já tem até o trabalho pronto, já está finalizando, já está em processo de produção do vídeo. Então, eu acho que a gente está bem encaminhado, né? Para que essa entrega realmente ocorra no dia 27. Bom, na última aula, a gente falou, né? A gente deu continuidade na parte da comunicação. E qual que é a influência, né, da comunicação, o papel da comunicação dentro do planejamento de marketing, dentro de um processo de vendas, dentro de um processo organizacional, né? E agora, né, com mais ênfase, vocês vão trabalhar a comunicação e vão confirmar, né, a importância desse item para qualquer uma das caixinhas que nós trabalhamos dentro de uma empresa, né? Seja a gestão de pessoas, seja a linha de produção, a área de vendas, enfim. Então, vai ser só para colaborar com isso tudo que a gente tem trabalhado nessas últimas aulas, né? Aí nós vimos que existem ruídos, que existem falhas na comunicação que acabam interferindo, né, em como os nossos receptores vão interpretar o que está sendo comunicado,
né? E quando isso acontece, a gente tem uma perda muito significativa nessa comunicação, porque daqui a pouco o que tu tá querendo passar, o que tu tá querendo falar, né, o que tu tá querendo mostrar, tá sendo distorcido por conta de que houve, né, no meio do caminho, no meio do percurso, alguma coisa que não se encaixou, né? Seja a forma como tu te posicionou, a forma como tu utilizou para levar essa comunicação, né? A forma como tu imaginou que seria a melhor maneira de levar essa informação até o teu receptor. Enfim, várias formas, né? E quando existe esse problema, a gente dá o nome de ruído ou falha na comunicação. E aí nós vimos também que uma comunicação errada ou feita de forma não muito consistente, ela tem alguns reflexos para a empresa, né? E aí a gente pode acabar tendo vários tipos de interpretações, né? A gente viu alguns exemplos de campanhas de marketing que de certa forma utilizaram, né, uma comunicação que não foi a melhor, a mais adequada, e por conta de alguma falha, algum ruído, acabou criando um leque de interpretações para esses clientes, né? E quando tu mais estende esse leque, quanto mais possibilidades de interpretação tu dá para o que tu quer informar, maiores são as chances de quem receber isso entender errado, né? E isso é um problema. Aí a gente viu também que uma comunicação errada, né, ela tem um custo para a empresa, né? E quando a gente fala em custo, a gente está falando em vida da empresa. Imaginem, por conta de uma comunicação mal efetuada, a empresa pode acabar perdendo cliente, ela pode acabar perdendo vendas, ela pode acabar criando uma imagem totalmente negativa, né? Então, por isso que é importante levar em consideração tudo isso aqui, né? Assim como a gente viu também problemas de ambiente, né? Porque a gente sabe que a comunicação ela também existe dentro da empresa, então daqui a pouco a comunicação ela está ocorrendo de forma vertical, lembra que a gente falou? Está sendo vomitado aqui, ó. E aí, o que acontece? O teu ambiente não fica muito bom, né? Acaba tendo ruído, tendo fofoca. As coisas, quando chegam em ti, chegam de formas distorcidas, com outras interpretações. Isso também acaba afetando, né, o nosso ambiente organizacional e, consequentemente, vai influenciar no nosso resultado final. E aí a gente viu também que uma comunicação errada, ela causa dúvida. E se tu causa dúvida na cabeça do teu cliente, tu tá errando muito feio, né? A gente viu também algumas questões que nós podemos trabalhar para melhorar a nossa comunicação, né? Eu apresentei para vocês a aplicação do levantamento da nossa comunicação lá da supervisão, né? Alguns fatores que a gente pode trabalhar, né? A questão do uso da linguagem, do uso de vícios de linguagem, que quando a gente que trabalha com área de vendas, de atendimento a cliente, nós temos que saber como nos comunicarmos, né? Só que para a gente conseguir nos comunicar de forma correta, a gente precisa entender o que é que a gente vai transmitir, né? Daqui a pouco tu tá trabalhando na área de vendas e tu não tem as informações necessárias do teu produto. Por mais que tu saiba se comunicar da melhor forma, né? Tu não tem acesso ao principal, tu não tem acesso a todas as informações do produto. E aí vai acontecer o quê? A tua venda vai ser comprometida. Então, a gente viu, né, que é preciso colaborar com a tua equipe de vendas, por exemplo, e daqui a pouco oferecer um treinamento, um curso, desenvolver eles, né, fazer com que eles tenham acesso a algumas informações, né, a ter uma forma de se comunicar melhor, a desenvolver algumas características que são importantes na comunicação. Enfim, nós trabalhamos tudo isso na nossa última aula, né? Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a isso que nós trabalhamos? Tudo certo? Beleza. Só fazendo pra gente descontrair um pouquinho.
eu vi um vídeo no Facebook, muito massa, mostrando, né, toda essa função de videoaula, aula EAD, e aí o professor tá dando aula, assim, para várias pessoas, eram 29 pessoas na sala, nessa plataforma que a gente tem usado. Aí daqui a pouco o irmão de uma das alunas desse professor começa a falar, dá oi, começa a falar ali com o pessoal, né? E aí o professor pergunta, cadê a Suelen, né? A Suelen não tá, a Suelen tá no banheiro. E aí o professor, né, acaba dizendo, poxa, era para estar aqui prestando atenção na aula, né? Então só para descontrair que eu acabei lembrando isso, que ele sempre pergunta também, né, se tem dúvida, se não tem. E aí, enquanto o menininho tava conversando, o pessoal se rachando rindo, né? E aí todo mundo começou a falar ali no chat. E aí o professor disse, agora vocês se pronunciam, né? Então só para compartilhar, muito legal. É muito bom. Bom, gente, a comunicação, assim como todas as outras ferramentas que nós vimos, elas podem ser utilizadas, né, dentro de uma organização e elas são estratégias, né? E quando tu tá falando de uma estratégia, tu tem a possibilidade de usá-la ou não, né, ao teu favor. Então, cabe à empresa definir se isso ela transforma em uma força, né, através da utilização de algumas ferramentas, ou se ela acha que isso aqui tá bom e ela não precisa mexer, tá? Então, a comunicação, ela também é uma estratégia, certo? Assim como entender os perfis de clientes, né? Se tu faz um levantamento dos perfis, tu tem acesso a essas informações, logo tu tem a possibilidade de tornar isso uma estratégia para o teu negócio. Opa, só um pouquinho. Eu não estou simplesmente existindo, eu não estou simplesmente vendendo. Eu conheço o meu cliente, eu sei como eu me comunico e automaticamente eu faço uso dessas estratégias ao meu favor, né? E isso é minha força e não é a minha fraqueza, entendem? E a gente viu também, né, que o papel de uma estratégia é ser posta em prática. Ela não existe para ficar no papel, né? Ela não existe porque ela é bonita, porque daqui a pouco ela foi utilizada uma vez, né? E simplesmente ela existiu e nunca mais foi reproduzida. Não. O papel de toda e qualquer estratégia é ser posta em prática, né? Mas para ser colocada em prática, primeiro tu precisa conhecê-la. Depois que tu conhece, fica mais fácil de tu aplicar no teu negócio, aplicar no teu produto, no teu serviço e, consequentemente, fazer com que isso tudo se torne a tua força. Agora, se tu não conhece as estratégias que existem, se tu não sabe o teu produto, não sabe quem é o teu cliente, consequentemente, tu acaba tendo problema, certo? E aí, olha só, eu conheço e entendo os diferentes tipos de perfil dos meus clientes, tá? Lembra nas nossas aulas passadas que eu trouxe o exemplo das Havaianas? Que a gente viu que o produto que eles vendem, né, é um chinelo. Mas eles entendem, né, que o público-alvo deles são pessoas que precisam usar chinelo, que usam chinelo, né? Isso todo mundo concorda. Só que eles entendem muito bem o seu cliente ao ponto de dizer: esta parcela de mercado que é o meu cliente-alvo, pessoas que usam chinelo, eu tenho pequenos grupos que gostam de algo a mais, né? Que gostam de algo mais personalizado, que querem algo diferente, né? Que são ligados no que está acontecendo no mercado, que gostam de determinada série, de determinado filme, de determinado personagem. Ou seja, eles conhecem seus clientes, mas eles enfiam a cabeça ao ponto de destrinchar realmente, de conhecer quem é esse cliente, né? E quando a empresa faz isso, a gente pode dizer que ela atende a todos os clientes de forma assertiva, né? Porque parte-se do princípio que ela conhece seus clientes, ela sabe qual é a necessidade desses clientes, né? E aí ela entende do perfil. Ela sabe que para a Francine, por exemplo, a Francine é o tipo de cliente que gosta de algo personalizado, né? Ela não quer algo comum aos demais, né? Ela quer algo que ela se sinta realmente
especial, né? Que tenha algo a ver com os valores e princípios dela. Olha que legal. E quando a empresa consegue fazer isso, né? Ter todas essas informações, a gente pode dizer então que ela consegue atender todos os seus clientes de forma assertiva, tá? Júlia, tá falhando? Opa, voltou? Ai, ai, ai. Ué, tá falhando ainda, gente? Ah, caiu minha internet. Que legal. Tá falhando muito. Pessoal, não, é a minha. É a minha que tá bem ruim. Ela acabou de cair. Por isso que tá ruim. Voltou? Ok. Pronto. Retornamos. Muito bem. Engraçado que com toda a chuva que deu, nunca tinha caído a internet. Foi agora que caiu. Nunca mais tinha caído. Mas vamos tocar adiante. Bueno, a gente está falando então, né, que quando tu conhece e tu reconhece realmente as particularidades do teu cliente, fica mais fácil, né, de tu tomar uma decisão daqui a pouco de usar uma estratégia de comunicação diferente, né? Tu entende que teus clientes são pessoas que compram brita, por exemplo, né? Tu, uma empresa que vende brita. Beleza. Só que aí, tu, entendendo deste público, tu reconhece que tem pessoas que fazem parte desse grupo de clientes, né? Que tem algumas particularidades, que tem alguns gostos que são em comum, né? Claro, o exemplo que eu dei não ficou tão bom, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Nós somos uma empresa, né, que oferece... nós somos uma pizzaria, tá? Para não fugir muito do nosso padrão, tá? Nós somos uma pizzaria. Eu sei que o meu público é quem? Quem come pizza. Simples, né? Eu não vou vender pizza para quem não gosta de pizza. É questão da lógica. Beleza. Mas eu sei, né? Então eu entendo quem é o meu público, mas eu reconheço que desse meu público existe uma parcela que tem alguns gostos que são diferentes, que daqui a pouco é uma oportunidade, né? Daqui a pouco eu posso lançar um sabor diferenciado, né? Uma pizza de Doritos com, sei lá eu, né? Alguma coisa assim. Daqui a pouco eu posso lançar uma estratégia de precificação diferente, né? Criar uma oferta, criar uma liquidação, criar alguma promoção, né? Diferenciada. Mas isso só é possível quando eu sei qual é o meu público e eu entendo que deste público, né? Existem alguns grupos que pensam em conjunto, que têm gostos semelhantes, que têm características semelhantes. E assim eu consigo segmentar, eu consigo ampliar minha produção para uma nova linha, eu consigo criar oportunidades dentro do meu próprio negócio. Então, olha só que legal. O leque, ele se abre. A possibilidade de tu conseguir atingir realmente o teu cliente e fazer com que ele se sinta satisfeito, né? Poxa,
Olha só que legal. Essa empresa realmente me entende. Ela pensa em mim, né? Porque aqui eu me sinto único, eu sei que esse produto é exclusivo, né? Além desse produto ter qualidade, né? Ter durabilidade, enfim. Mas a empresa é preocupada comigo. Então, opa, automaticamente o que a gente faz? Acaba sendo fidelizado. Então, olhem a necessidade de acontecer esse tipo de coisa, né? E aí a gente está falando de comunicação, porque a partir do momento em que tu reconhece todo esse cenário, fica mais fácil tu comunicar, né? E aí tu vai conseguir, através desse entendimento do teu público, tu vai conseguir daqui a pouco criar ferramentas e mecanismos que a tua comunicação vai fluir de tal forma que automaticamente tu vai se tornar líder de mercado, tu vai ter resultados significativos, o teu produto ele vai ser conhecido e reconhecido no mercado, né? Mas para isso, tu precisa entender desse contexto e aí sim tu vai utilizar uma comunicação correta, entendem? Então, só para reforçar, conheço e entendo os diferentes tipos de perfil do meu cliente. Automaticamente a gente pode dizer, né, que essa empresa atende os clientes de forma assertiva, mais correto do que uma empresa que simplesmente acha que está comunicando da forma correta, ou acha que está comunicando para o público certo, ou acha que o mercado está conseguindo absorver essa comunicação e interpretar como deveria. Então percebam a importância, né, de trabalharmos comunicação sem esquecer o restante, sem esquecer a análise de cenário, né, sem esquecer que eu preciso ter em mente qual é o meu negócio, qual é o meu produto ou serviço e, consequentemente, trabalhar os outros aspectos para que a comunicação flua corretamente, certo? Conheço o meu produto e sei quem são meus clientes, então é questão da lógica também. A gente pode dizer, então, que a empresa tem uma comunicação clara e objetiva. Ela consegue entender que esse processo de comunicação realmente está fluindo, né? Porque eu sei o que eu estou comunicando. O meu produto é este, com estas especificações, e o meu cliente é este, com essas características. Então, consequentemente, essa teoria da comunicação que a empresa acaba criando e colocando em prática, ela é clara, ela é objetiva. Certo, gente? Tranquilo? Daqui a pouco me diz que está trancando de novo. Aí não. Ah, tá, beleza. E olha só. Acabei de falar que o papel de uma estratégia é ser posta em prática, né? Seja uma estratégia de comunicação, seja uma estratégia de vendas, uma estratégia de precificação, enfim, qualquer estratégia. Então, o papel dela é ser colocada em prática, né? E isso requer algumas coisas. Tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que se dedicar, tu vai ter que pensar, tu vai ter que se informar, tu vai ter que buscar, tu vai ter que se inteirar, né? E isso dá muito trabalho. Por isso que tem algumas empresas que simplesmente fecham os olhos. Eu não vou mexer nisso porque se eu mexer vai virar um tendel, né? Vai me dar muito trabalho, vai ser sofrido. Por quê? Porque daqui a pouco eu sei que a minha comunicação é uma porcaria, né? Eu acho que a minha comunicação poderia ser muito melhor, né? Eu reconheço que isso é uma fraqueza, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu for mexer nisso vai dar muito trabalho, né? E tem algumas empresas que simplesmente se omitem, elas não querem passar trabalho. E aí elas continuam nesse ciclo vicioso, né? Sem tomar a atitude de colocar em prática uma estratégia que poderia modificar todo esse cenário, né? Trazendo como exemplo também, quem nunca entrou numa empresa e enxergou lá um quadrinho bonitinho dizendo nossa missão, né? Ou nossos valores, ou a nossa visão, né? E isso são estratégias organizacionais que fazem parte do planejamento estratégico, certo? Só que percebam o porquê que uma estratégia não pode ficar num quadro, ela não pode ficar no papel, porque é muito lindo. Tu chega na empresa e tu enxerga, né, o quadrinho dos valores. E aí lá nos valores tem respeito.
Só que daí, quando tu entra na empresa e tu vai passar pelo processo, né, pela experiência de consumo, o atendimento é totalmente errado, o vendedor é mal educado, é grosso, enfim. Ou seja, o que acontece com aquele quadrinho, com aquela estratégia que foi definida, que a empresa está dizendo que faz, mas na prática não está colocando, né? E aí, o que acontece? É muito ruim, né? Porque o cliente ele já está passando pela experiência de consumo totalmente negativa, né? E daqui a pouco ele vê uma situação assim, né? E diz, opa, mas só um pouquinho, acabei de entrar num site e eles disseram que são que prestam um melhor atendimento, mas só um pouquinho, mas o que é isso? Né? Acabei de ir lá e fui mal atendido, me trataram igual um número, me trataram como se eu fosse um pedaço de polenta, mas o que é isso? Né? Então, precisa ter esse cuidado. A estratégia existe. E não existe a mais a 100% confiável, né? Não é porque o meu concorrente usa uma estratégia de comunicação através de uma plataforma virtual, através do Facebook, do Instagram, né? Que chama os clientes daqui a pouco de meu amorzinho, enfim, tem uma comunicação diferente que é dela, que é uma particularidade dela, né? E daqui a pouco eu vou pegar essa estratégia e eu vou aplicar no meu negócio. Só um pouquinho, né? Não é assim que funciona. Primeiro tu tem que conhecer quem é o teu público. Daqui a pouco tu vai querer usar essa estratégia e não vai dar certo, né? E aí tu não sabe o porquê, né? Tu quis acreditar que daria certo na tua empresa porque no concorrente deu certo. E muitas vezes tu até pode te basear em algumas estratégias que vêm acontecendo no mercado, só que tu precisa adaptar para o teu cenário, né? E tu só vai conseguir adaptar para o teu cenário se tu realmente se conhecer. E aí a gente volta lá no início. É algo tão simples, né? É só realizar uma análise de cenário, né? Uma matriz SWOT, entender quais são as minhas forças, qual é o significado da minha vida, o porquê que a minha empresa existe, o que é que eu estou vendendo. Mas olha só, hoje é o dia. Agora a minha estagiária ali tá mordendo o fio. Por favor, né? Cai fora daí. Bueno, tranquilo, gente? Beleza. Eu peguei uma reta aqui e me fui. Então, por favor, se estiver indo rápido demais, dá o sinalzinho aqui. Olha, pessoal, então da mesma forma que missão, visão e valores, eles são um exemplo da estratégia e eles não podem ficar apenas numa parede, né, pegando poeira, é preciso colocar em prática, né? Da mesma forma, a definição do nosso mix de marketing, né? O nosso mix de marketing, ou os nossos 4Ps, eles são estratégias que tu vai aplicar dentro do teu negócio, mas tu precisa aplicar, né? Tu não pode fazer a definição tão bonita, dizendo que o teu produto é diferente, né? Tem tantas coisas boas que o teu cliente ele vai perceber por conta de que tu agregou muito valor, só que daqui a pouco, na prática, não é isso que está acontecendo, né? Tu imaginou algo, tu desenvolveu a estratégia, só que na hora da aplicação, alguma coisa saiu errada, né? E aí, então a gente reforça aqui, toda estratégia, seja ela qual for, ela tem que ser colocada em prática, tá? Isso é regra. Exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Eu, nessa quarentena, engordei 5 quilos, tá? E aí, eu engordei 5 quilos e eu sei que eu tô acima do peso, que eu não tô me sentindo legal, que eu preciso emagrecer um pouco, enfim. Ou seja, eu preciso trabalhar para que isso aconteça, né? Eu tenho um objetivo que é, bom, eu preciso emagrecer. Seja entrar numa academia, seja adaptar minha alimentação, enfim, a estratégia que eu vou utilizar, cabe a mim, né, avaliar qual é a mais viável, qual é a mais adaptada ao meu cenário, né, e aquela que eu acredito que vai me trazer o resultado esperado. Agora, para isso eu preciso colocar em prática, né? Se eu ficar aqui pensando, poxa, eu preciso emagrecer, né? Eu preciso emagrecer. Mas ao mesmo tempo eu não faço nada para fazer isso acontecer, né? Eu sei que eu tenho que fazer, só que na hora de realmente, efetivamente colocar a estratégia em prática, eu não faço, né?
E aí é a escolha da empresa, né? Eu dei o meu exemplo, mas é a escolha da empresa. Ela pode usar a estratégia ou não, depende se ela quer realmente ter trabalho. Porque agora a gente vai ver que uma estratégia por si só não faz milagre, né? Porque por trás de toda e qualquer estratégia existe trabalho. E como eu falei para vocês, tem empresas que simplesmente se omitem. Porque o que dá trabalho, eu não quero fazer. Né? É ruim. É ruim. Isso vai me trazer um desconforto. Eu vou sair da minha zona de conforto. E entrar na zona de conforto é muito perigoso, né? Aí a gente daqui a pouco está sofrendo de síndrome de Gabriela e não sabe o porquê, né? Então, existe mágica? Nunca. Jamais. Se falar para mim, professor, eu conheço uma empresa que ela mudou assim da noite para o dia, né? E não precisou trabalhar. Não, não existe. Porque sempre por trás de toda e qualquer estratégia, seja qual for o negócio, existe trabalho. E quando tu vai colocar uma estratégia em prática, se tu não leva em consideração todos os fatores do teu negócio, do teu cliente, da forma como tu vai comunicar, como tu tem que ser comunicado, esse trabalho vai ser dobrado, entende? Então por isso que eu tenho que saber tudo isso, entender pelo menos tudo isso, para que tudo isso tenha um sentido. Porque se não tem sentido para nós, é difícil nós aplicarmos, né? Mas quando algo faz sentido, né? Poxa, olha só, realmente, isso é viável, isso vai trazer o retorno que eu espero, isso vai ajudar a alcançar tal objetivo. Então eu vou aplicar, né? E é assim na nossa vida também, né? Todo trabalho vai requer, vai requisitar investimento de tempo, investimento de energia, investimento financeiro, né? Porque trazendo para o meu exemplo, eu sei, o meu objetivo é emagrecer, né? A estratégia que eu vou utilizar para este objetivo acontecer depende, né? Existem várias. Como eu falei, eu posso optar por entrar numa academia, eu posso optar por fazer uma reeducação, meu Deus, me educar novamente no quesito alimentação, tá? Me deu um trava-língua bonito agora. Só que isso tudo requer alguns esforços, né? Ou seja, requer trabalho. Se eu vou fazer academia, eu vou precisar pagar uma mensalidade, né? Eu vou ter um gasto financeiro. E para uma organização também é assim. Toda e qualquer estratégia que for colocada em prática, né? Seja na área da comunicação, na área de desenvolvimento de produto, na área de marketing, gestão de pessoas, toda e qualquer estratégia vai requisitar este tipo de investimento, né? Algumas estratégias mais do que outras, ok, né? Só que ela precisa ter ciência se daqui a pouco essa estratégia é a mais adequada para ela. Entendem? E aí, a gente entra num tema, né? Como eu falei para vocês, nos componentes da área da administração, né? Isso nós falamos nas aulas anteriores. Os componentes das aulas da administração vai obrigatoriamente trazer algumas ferramentas. Vocês vão aprender várias ferramentas ao longo dos componentes da ADM, né? Vocês já viram o mix de marketing, a comunicação, né? A análise ambiental, matriz SWOT, mas daqui a pouco vocês vão ver o Canvas, vocês vão ver a área de gestão de pessoas que também existem e traz algumas estratégias para nós, né? Que a gente pode aplicar. Agora, no componente de comunicação em português do Prof. Guilherme, ele também vai trazer algumas estratégias que as empresas podem implantar, né? E aqui eu estou trazendo mais uma. Existe algo que nós chamamos de plano de ação, que vai fazer com que qualquer estratégia que nós queremos colocar em prática se torne mais fácil. Tá? Ah, professor, então quer dizer que esta ferramenta que o senhor vai apresentar, se eu usar ela, a estratégia que eu vou adotar para que a minha empresa venda mais, vai ter esse resultado? Não sei, não sei, é tu que tem que saber, né? É a empresa que tem que saber. Daqui a pouco, o negócio ou os clientes
não foram nem definidos, né? E aí ela vai ver uma ferramenta como essa que nós vamos trabalhar, que é o 5W2H, e ela vai dizer, meu Deus, é esta, é a perfeita, né? Eu vou aplicar ela. E aí, daqui a pouco, houve algum erro no processo de definição do planejamento estratégico que vai fazer com que o objetivo não seja alcançado, né? Então, por isso que eu digo, primeiro, conheça o negócio. Segundo, conheça o cliente. Aí sim, as tomadas de decisões vão ficar mais fáceis, né? Porque tu vai ter as informações a teu favor. Diferentemente, tu botar uma venda nos olhos e achar essa e essa aqui, porque eu quero vender mais. Não faz sentido, né? Alguém já ouviu falar no 5W2H? Introdução. Sim. Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta originalmente da área da logística e produção, tá? Porque é lá que a gente trabalha gestão da produção, né? De como funciona um processo produtivo, como que nós realizamos o controle de um processo produtivo. Então, a origem dessa ferramenta é realmente o componente de logística e distribuição. E lá vocês vão trabalhar essa ferramenta. Mas eu trouxe ela para o nosso componente de marketing porque ela também é uma estratégia que pode ser aplicada em qualquer outra área, né? Seja na área de marketing, gestão de pessoas, enfim. Porque, na verdade, ele é um processo que tu vai utilizar, né? E tu vai reconhecer se essa estratégia que tu quer aplicar no teu negócio é coerente, né? Ela tem realmente um significado. Ela vai te trazer um resultado. Porque, senão, tu já descarta, né? O 5W2H, então, é uma siglas em inglês por conta da origem, né? Que são alguns questionamentos que são feitos para todo e qualquer plano de ação. Então, plano de ação nada mais é do que tu planejar uma atividade, né? Vou planejar um aumento nas minhas vendas. Beleza. O que é que eu vou utilizar? Usa uma estratégia. Mas qual, né? 5W2H. É uma estratégia fácil de ser aplicada, né? Que tu vai responder algumas questões e automaticamente, assim como 4Ps de marketing, assim como o Matrix SWOT, tu vai ter na tua mão, né? Ao teu olhar, essas questões, e aí tu vai ver, opa, mas espera aí, aqui não está fazendo sentido. E aí o que tu faz? Tu adapta. Ou daqui a pouco tu usa uma outra estratégia. Tá? Então, ela é uma estratégia que facilita a tomada de decisão. Tá? Não necessariamente que tu aplicando 5W2H, todos os teus problemas serão resolvidos. Certo? As questões, então, que essa ferramenta nos traz é a seguinte. Vou usar o exemplo do prof. Tá? Eu falei para vocês que eu tenho o objetivo de perder 5 quilos. Beleza? Esse é o meu objetivo. E eu preciso tomar, né, alguma forma, eu preciso trabalhar de alguma forma, utilizar uma estratégia para que esse objetivo seja alcançado. Eu ficar aqui mentalizando, eu vou emagrecer, vou emagrecer, vou emagrecer. Pronto, emagreci, né? Essa não é a melhor estratégia. Então, o que tu faz? Tu aplica um plano de ação, né? Tu aplica o 5W2H. E para tu aplicar o 5W2H, primeiro tu tem que ter um objetivo, né? Seja perder 5 quilos, seja dobrar o teu faturamento, seja aumentar a visibilidade do teu produto, seja dobrar o volume de vendas, seja tornar a tua marca forte, consolidada no mercado, seja desenvolver um novo produto, enfim, né? Mas a ferramenta ela só é aplicada se existir um objetivo final, certo? Beleza. E aí, partindo do princípio do meu exemplo, que o objetivo é emagrecer 5 quilos, aí eu vou preencher o meu 5W2H através das questões que ele me traz, né? A primeira delas, o primeiro W, tá? O que será feito? Aqui eu vou descrever o que é que vai ser feito. Ou seja, eu vou descrever as etapas do processo. De que forma que eu vou atingir esse objetivo? Bom, se o meu objetivo é perder 5 quilos, beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no 5W2H é descrever o que será feito.
perder 5 quilos através da entrar na academia, mudar minha alimentação, enfim, né? Mas aqui eu vou descrever tudo que será feito. Beleza. A partir dessa resposta, eu parto para o meu segundo W, que é por que será feito, né? Porque tudo na vida tem que ter uma justificativa, certo? Seja perder 5 quilos, seja dobrar teu faturamento, seja aumentar teu volume de vendas, seja tornar tua marca mais forte, enfim. Mas precisa ter uma justificativa, porque senão não faz sentido, né, gente? Então aqui eu vou dizer, bom, eu já falei qual que é o meu objetivo, agora eu vou justificá-lo. Eu quero perder 5 quilos porque eu preciso cuidar um pouco mais da minha saúde, ou eu não estou me sentindo bem do jeito que eu estou, né? Ou a tua estratégia, o teu objetivo é dobrar o faturamento, aqui tu vai justificar, bom, eu quero dobrar o faturamento porque eu quero expandir o meu negócio, né? Eu quero criar mais oportunidades de emprego, eu quero ter mais faturamento para aumentar a minha renda, para que eu consiga daqui a pouco desenvolver os meus colaboradores, porque eu tenho um projeto de desenvolver um plano de cargos e salários, enfim, né? Mas para cada objetivo precisa ter uma justificativa, porque senão não tem validade. Tu não dá embasamento para o troço. Tu simplesmente vai dizer, eu quero fazer com que a minha marca seja forte. Tá, mas por quê? Né? Qual é o sentido da coisa? O que é? Né? Qual é a finalidade? Respondido esta questão, a gente entra para o nosso terceiro W, que seria onde será feito, local, né? E da mesma forma lá que a gente definiu os nossos 4 P's, né? A praça, né? Esse objetivo aqui, eu sei o porquê que eu vou alcançar ele, eu já descrevi as etapas, eu justifiquei, né, o motivo pelo qual eu quero atingir ele, e agora eu vou dizer onde, né? Digamos o meu exemplo. Meu objetivo final é perder 5 quilos. Qual a justificativa? Porque eu quero cuidar da minha saúde. Onde tu vai realizar essa estratégia? Tu vai aplicar ela? Bom, se eu optar por realizar a academia, então, né, este plano de ação que eu estou construindo será fazer com que essa estratégia funcione na academia, perfeito? Ou, eu quero dobrar o meu faturamento. Então, onde? Qual é o local? O que é que tu está levando em consideração? Né? Aqui seria a tua empresa, né? Bem tranquilo. Feito isso, a gente entra para o nosso quarto W, que seria o tempo. Porque da mesma forma como eu preciso justificar o porquê que eu quero atingir esse objetivo, eu preciso estipular um prazo. Se eu não estipulo um prazo, essa estratégia pode ficar solta, né? Daqui a pouco eu vou levando, eu vou empurrando com a barriga? Não, porque a gente não quer isso, né? Porque nós já sabemos que o papel da estratégia é ser posta em prática. Só que para ela ser posta em prática, daqui a pouco eu posso determinar um prazo para que isso aconteça. Então, o meu objetivo é perder 5 quilos. E aqui, nessa questão, eu vou dizer até o final de 2020. Pronto, estipulei o tempo. Ou seja, eu tenho um prazo para atingir esse objetivo. Perfeito? Ou, eu quero dobrar o meu faturamento. Até quando? Bom, levando em consideração o cenário que a gente está tendo, porque eu já sei do meu negócio, né? Eu entendo perfeitamente do meu negócio, então eu sei que o meu negócio ele depende das pessoas virem até mim, porque eu não sou um negócio que é feito na internet, enfim. Então, automaticamente, esse meu objetivo vai ficando mais longe. Mas mesmo assim, eu preciso estipular um prazo. Eu vou dobrar o meu faturamento até o início de 2022. Perfeito? Tá? Aí a gente entra no nosso último W, que seria a responsabilidade. Primeiro, tu descreve o que tu vai fazer por etapas. Segundo, tu justifica. Depois, tu determina o espaço físico onde isso vai acontecer. Depois, tu delimita um prazo. E, por fim, tu vai atribuir uma responsabilidade. Trazendo para o exemplo do professor. Quem é responsável por atingir esse objetivo aqui, que é perder 5 quilos? Pergunto para vocês. O Rodrigo, por exemplo, que vai vir e vai dizer, professor, peraí, o objetivo do senhor não é perder 5 quilos? Vamos lá, né? É ele responsável por atingir esse objetivo aqui? Não,
Eu sou responsável, né? Ou daqui a pouco, por exemplo, eu quero dobrar o meu faturamento, né? Quem é o responsável pela aplicação dessa ação, pela aplicação dessa estratégia? Daqui a pouco eu posso atribuir que a responsabilidade para isso seja da minha equipe de vendas, né? Mas para isso eu tenho que dar condição para que ela atinja esse objetivo. Perfeito? Vamos adiante. Eu atribuí a responsabilidade e daí agora eu vou entrar no meu primeiro H, que seria o método, né? E aqui, ali em cima, no nosso primeiro W, eu descrevi de forma complexa tudo o que será feito. E aqui, no como, eu vou dizer de que forma que eu vou atingir o objetivo, tá? Aqui eu só vou transcrever. Daqui a pouco o meu objetivo é realmente perder os 5 quilos. Como? Fazendo academia 2 vezes na semana, ou todos os dias na semana. Ponto. Simples. Ou, o meu objetivo é dobrar o meu faturamento. Como? Utilizando algumas estratégias de precificação, né? Fazendo algumas ofertas, ou agregando valor ao meu produto, fazendo parcerias de negócio, né? Criando alguns planos de marketing diferenciados, enfim, aqui tu vai descrever como tu vai atingir o objetivo, tá? Lá em cima tu descreveu por completo, certo? E aqui, finalizando tudo isso, assim como tudo na vida, isso também tem um custo, né? A aplicação de uma ação tem um custo. Colocar em prática uma estratégia, isso, como eu falei, tem um custo. É perder 5 quilos, mas isso vai ter um custo para mim. Além do custo financeiro que eu vou ter que pagar a academia, tem o custo meu, porque é muito ruim. Eu vou ter que abrir mão de daqui a pouco pedir 3 pizzas na semana, não que eu faça isso, tá? Longe de mim. Mas daqui a pouco eu vou ter que cuidar da minha alimentação e isso é dolorido. Isso custa para mim, sabe? É custoso, não é algo bom. Então, seja qual for a ação, qual for a estratégia, sempre terá um custo, certo? Pessoal, tranquilo? Beleza. Então, aqui só a parte teórica, né? 5W2H é, na verdade, um checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com o máximo de clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto. Não adianta daqui a pouco eu estipular, como eu falei para vocês, não adianta eu, gestor do meu negócio, ter a brilhante ideia no meio da pandemia de dizer: vamos dobrar o nosso faturamento. Beleza? E aí o que acontece? A tua comunicação é jogada de cima para baixo, tu não entende do teu negócio, tu não entende do teu cenário, tu não sabe a situação atual que todo mundo está vivenciando, que isso afeta o nosso negócio, né? E aí, consequentemente, os agentes envolvidos nesse processo, nessa estratégia, eles não vão caminhar em comum acordo para atingir esse objetivo, né? Uma porque tu depende do teu cliente, outra porque tu depende do teu colaborador, né? Outra porque tu depende da economia. Enfim, vários fatores. E esses fatores vão influenciar, sim, né, no bom andar da aplicação dessa estratégia para atingir o objetivo. Entende? Por isso que tem que ter cuidado na hora de definir essas questões, certo? As iniciais, então, como eu expliquei para vocês, correspondem a 7 diretrizes que, quando bem estabelecidas, não é jogado de qualquer jeito, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade, certo? E aí eu vou dizer para vocês, esse aqui é o nosso 5W2H, né? Eu já respondi todas essas questões, eu já tenho em mente, eu já estou enxergando aqui, né? Porque eu escrevi. E automaticamente esse meu objetivo que eu tenho, né? Seja perder 5 quilos, seja dobrar o meu faturamento, aumentar a minha participação no mercado. Após eu preencher o meu 5W2H, fica mais fácil identificar se essa estratégia que eu determinei ela é a mais correta para atingir esse objetivo, ou daqui a pouco eu vou precisar adaptar, né? Eu vi que quando eu respondi no meu 5W2H, que o quanto
ou seja, o custo que esse projeto vai me causar, ele é muito alto, né? Ele é muito caro. Opa, pera aí um pouquinho. Então a gente vai ter que adaptar. Daqui a pouco, se eu tomar a decisão levando em consideração isso aqui que eu acabei de ver, de visualizar e aplicar, eu vou correr um risco muito grande. Então, eu estou tendo a oportunidade de me planejar agora, neste momento. Então, é aqui que eu paro, visualizo e, se precisar, eu adapto. Certo? Ah, agora se tu quiser fazer de qualquer jeito e aplicar de qualquer jeito, beleza, né? Porque eu falei para vocês, o negócio ele pode fazer dessa forma? Pode. Pode ser que dê resultado? Pode, mas, consequentemente, em algum momento, ele vai ter alguma dificuldade, certo? Diferentemente de negócios que realmente estipularam isso de forma assertiva, entendem do negócio, compreendem tudo isso que a gente falou, e aí acabam, consequentemente, atingindo o objetivo da forma mais rápida. E aí sempre, tá? Sempre, seja a estratégia que for. 5W2H, Mix de Marketing, Matriz SWOT, né? Marketing sensorial, que a gente vai ver, marketing de relacionamento, que é o da sequência. Enfim, a estratégia que tu for utilizar, sempre, em todo o período da existência terrestre, pelo amor do Pai Eterno, certo? Planejamento e controle. Não existe como funcionar de forma correta para atingir o objetivo de forma correta sem a utilização do planejamento e do controle. Tá? Tu vai te planejar, tu vai estruturar e tu vai pensar os fatores que tu vai colocar em prática. E aí, lá quando estiver rodando o teu marketing de relacionamento, o teu marketing sensorial, a tua matriz SWOT, né? Se precisar adaptar alguma coisa no meio do caminho, tu tem como, né? Tu vai conseguir se adaptar. É aquilo que a gente falou nas figurinhas, lembra? O negócio que é pautado pelo achismo, ele sequer se conhece e muito menos quando ele se depara num cenário como o que a gente está vivendo agora, ele não vai ter subsídio suficiente para conseguir passar por essa situação sem sofrer muito, né? Mas automaticamente, se eu tenho todas essas informações, se eu me planejei, se eu realmente estou cumprindo, se eu estou acompanhando, se eu estou controlando, fica mais fácil de quando houver um problema e eu precisar adaptar o meu foco, a minha diretriz, o meu posicionamento, a minha comunicação, a forma como eu estou divulgando, a forma como eu estou me promovendo, seja lá o que for. Provavelmente, esta empresa que consegue fazer isso, ela vai sofrer menos do que aquela que simplesmente está vivendo, né, igual uma galinha sem cabeça e não sabe nem o que está fazendo no mundo. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Não? Tranquilo até aqui. E falei bastante. Bueno. Feito isso, então, a gente caminhou bastante já, né? Olha que legal. Olha que massa. Eu fico muito emocionado com isso. Eu olho para trás e dá vontade de chorar com tudo que a gente vem construindo. É muito legal, sabe? Bom, mas eu sou suspeito para falar. Agora, nós vamos entrar numa questão que eu particularmente tenho maior apreço, né? Não tá aqui, tá lá, senão eu mostraria para vocês. Mas eu tenho muito orgulho de no meu crachá da supervisão, né? Tá escrito lá, relacionamento. Olha que bonito, né? Aqui a gente vai começar a trabalhar o marketing de relacionamento e a importância de trabalhar isso, gente. Não é frescura, não é investimento jogado fora, né? Não é de qualquer jeito. Isso é muito importante. Da mesma forma que antigamente existia uma área de pós-vendas, né? Ou um saque, né? Que era o serviço de atendimento ao cliente, ou daqui a pouco uma área determinada para atender algum tipo de reclamação que o cliente tinha a respeito do processo da experiência de consumo, né? O marketing de relacionamento é algo que já existe há muito tempo. Só que com nomes que nós já conhecíamos, né?
que seja pós-venda, saque, atendimento a cliente, enfim, tudo isso. E eu diria até um pouco de gestão de pessoas, né? O marketing de relacionamento, ele evoluiu tanto, mas tanto, que hoje as empresas se viram obrigadas a desenvolver, quem ainda não tem, a desenvolver essa área, porque ela está ligada diretamente à fidelização do cliente, né? Diretamente à reutilização, né? Vai ficar parecendo clichê, tá? Mas a reutilização deste cliente no nosso processo, porque ele vai precisar comprar de novo. Ah, professor, o senhor está falando parecendo que o cliente é um objeto. Não me levem a mal. Não quis que tivesse essa interpretação. Não é isso, tá? Mas eu tenho que ter essa consciência. O cliente ele vai precisar novamente. Ele vai comprar novamente. Ele vai precisar do serviço novamente. E hoje, eu já falei para vocês, tem muita concorrência. O mercado tá insano, tá louco, né? Tu dá uma bicuda numa esquina, surgem 15 concorrentes ao mesmo tempo. Um em cima do outro, um querendo ser melhor que o outro. Então, se nós não pensarmos algo diferente, como nós vamos criar uma intimidade com o nosso cliente, fazer com que ele seja nosso bebezinho, a gente carregue ele no colo, dê carinho, dê amor, né? Dê papazinho, troque as fraldas quando precisa, enfim, é isso. Marketing de relacionamento é isso. É estreitar essa relação, é tornar esse cliente parte do processo e não simplesmente um número. Porque aqui a gente não trata número, aqui a gente trata pessoas, certo? O marketing de relacionamento, então, consegue criar, manter e aprimorar fortes relacionamentos com os clientes e outros interessados. Quem falou isso, né? São dois autores fantásticos da administração. Um deles, que é o Armstrong, que trabalhou fortemente essa questão do marketing, mas ele direcionado para a parte de atendimento ao cliente, e Kotler, que é tido como um dos pais do marketing, né? Eles trazem essa abordagem, né, de forma bem singela, bem simples, e agora a gente vai compreender melhor. Olha só o que eles disseram, né? Marketing de relacionamento consegue criar, manter e aprimorar fortes relacionamentos com os clientes e outros interessados. Então, olha só o poder disso, né? Então, o marketing de relacionamento, ele vai criar novas oportunidades de fazer negócio, vai criar novas possibilidades de, na hora do cliente ter que tomar a decisão da compra, do consumo, ele optar, opa, eu quero desta empresa e não do concorrente, porque esta aqui sim, esta por algum fator, por algum motivo e provavelmente por conta da forma como ela se relaciona com os clientes, né? O cliente vai sentir essa aproximação, vai sentir essa intimidade e automaticamente, né, vai fazer com que esse processo de fidelização ocorra de forma concreta, né? Vai fazer com que seja sadia e não seja aquele processo forçado, né? Que tu chega em algumas lojas e aí chega a ser chato a forma como a empresa tenta, né, criar essa intimidade, criar esse relacionamento e tu tá vendo que é forçado. Aqui, o marketing de relacionamento ele precisa estar atrelado diretamente ao nosso planejamento estratégico para que aí sim ele incorpore a empresa, ele faça parte do negócio e automaticamente ele não vai ser algo forçado. Eu não vou fazer só porque tá todo mundo fazendo, né? Tá todo mundo falando em atendimento personalizado. Tá todo mundo falando que é preciso entender do cliente. Então, vamos botar de qualquer jeito, né? Bota aí um cara para falar com ele se tiver alguma reclamação e dizer que vai resolver o problema e deu, tá resolvido. Não, só um pouquinho. Mas o que é isso? Tu não tá preocupado em daqui a pouco esse cliente entender que tu tá sendo desonesto, tu tá fazendo uso dessa estratégia de forma errada, né? E automaticamente isso para ti, que poderia ser uma força, vai ser uma fraqueza, né? E aí, consequentemente, na hora que ele tiver que comprar de novo, ele vai comprar do concorrente, não de ti. Entende? Isso tudo a gente desmembrou dessa primeira parte, né? Que eles disseram para nós que o marketing de relacionamento é criar,
né? E aí a gente vai a fundo, a gente vai ver que esse manter significa o seguinte, não é porque existem vários perfis de clientes e a gente vai trabalhar os 4 principais, né? Que eu vou tratar todo mundo como a farinha do mesmo saco. Não é assim que funciona. Eu preciso compreender desses perfis. Eu preciso saber com quem eu estou lidando. E automaticamente, a partir desse momento, eu consigo ter mecanismos que façam com que essa experiência de consumo seja favorável para ambos os lados. Não só para o meu cliente, mas para mim também. Porque eu estou sendo coerente com o meu planejamento, né? Eu estou mantendo o meu objetivo e o meu foco, que é prestar um atendimento de qualidade, né? E aí, automaticamente, a fidelização vai ser um resultado desse produto, certo? O resultado desse produto, que eu digo, dessa junção de fatores, entende? E, automaticamente, o marketing de relacionamento, ele também consegue aprimorar, porque é algo constante. Tu sempre está em evolução. A gente acabou de ver planejamento e controle, né? Então, marketing de relacionamento também propõe isso. Entender do teu mercado, entender do teu cliente, mas tá ligado que daqui a pouco ele pode mudar, ele pode direcionar outro foco, ele pode direcionar outros princípios, outros valores, que daqui a pouco tu vai ter que conhecer, tu vai ter que estar aberto a essas adaptações. Então, marketing de relacionamento é isso. Gente, é um casamento. É simplesmente um casamento. Tu vai ter que casar, né, com o teu cliente. Basicamente é isso. E a gente sabe, né, para quem é casado, que às vezes a gente tem vontade de jogar pela sacada, né? De arrancar um braço, uma perna, né? Coisa básica, assim. Mas, ao mesmo tempo, tu sabe que isso não é o certo, que isso não é o correto, até por conta de que não é esse o teu objetivo, né? Então, tem muitas vezes que nós que trabalhamos com atendimento com cliente, a gente vai ter que sim suportar algumas coisas, vai ter que sim suportar algumas taquaradas do cliente, alguns desaforos, né? Por conta de algumas questões, mas daqui a pouco é tu que está tendo a oportunidade de identificar esse problema, de corrigir esse problema e fazer com que esse cliente tenha uma percepção diferente, né? Poxa, olha só, eu tava com essa visão, né? Pô, eu vim aqui já querendo botar a boca, reclamar de tudo. Mas a empresa me mostrou que não é bem assim. Daqui a pouco a forma como eu estava pensando que o processo funcionava não era desta forma, né? E aí eu tenho um exemplo para vocês lá da supervisão. Muitas empresas, e eu falei para vocês que os negócios precisam entender pelo menos um pouquinho de cada área, né? Mas muitas empresas enxergam a contabilidade como um mal necessário, né? Eu preciso ter um contador, porque eu preciso que alguém gere os impostos para que eu faça os pagamentos. E muitas vezes o cliente acha que é só sentar a bundinha na frente do computador e gerar uma guia para pagamento do imposto. Mas não, isso dá trabalho. Isso requer, daqui a pouco, que o próprio cliente mande alguns documentos para a contabilidade, que a gente tenha essa comunicação mais próxima, né? E às vezes o cliente sequer sabe como esse processo funciona. E às vezes, quando ele precisa realmente, ele vai vir e vai dar-lhe um taquaraço. Poxa, eu preciso da guia para pagamento do imposto que eu mandei a documentação semana passada. Como assim não está pronto ainda? Eu preciso para ontem, sabe? E se nós fôssemos uma empresa que simplesmente estivesse se lixando, com perdão da palavra, para criar essa sintonia, né? Ter essa aproximação e entender que é preciso, às vezes, suportar algumas questões e mostrar algo para o cliente que talvez ele não conheça, né? E não reconheça, e automaticamente eu estou aprimorando esse relacionamento, porque eu estou falando para ele, eu estou pegando ele pela mãozinha e estou dizendo, seu fulano, olha só, vocês nos mandaram a documentação semana passada, só que nesse meio tempo a gente teve uma MP do governo, né, uma medida provisória, que acabou modificando alguns aspectos da apuração desse imposto e automaticamente vai influenciar, né, nesse valor que o senhor vai ter que pagar. Então, olha só, talvez o senhor vá pagar menos impostos. Então, percebe? É tudo questão de proximidade, é tudo questão da forma como tu coloca, da forma como tu se posiciona. E o marketing de relacionamento é basicamente isso, né? É de uma situação que talvez não é a mais
a mais favorável, né? Mas tu consegue lapidar, tu consegue transformar por conta de que tu tem os atributos necessários, tu conhece esse cliente e tu sabe que esse cliente é aquele tipo do perfil 3 que quer tudo para ontem, né? Que ele é autodidata, enfim. Então, mas para isso eu preciso conhecer desse cliente e automaticamente essa relação tem mais possibilidades de ser um casamento saudável, de que eu não toque esse cliente pela sacada, de que eu não queira esfaquear ele, porque eu sei que eu dependo dele, né? Porque é ele que vai pagar o meu salário. Então, olha a diferença de percepção, né? E aí, daqui a pouco, tu bota alguém no atendimento que é aquele cara que não tem paciência nenhuma. Que daí ele vai gritar com o cliente. Poxa, mas só um pouquinho, o senhor me mandou semana passada, tá tudo mudando, eu tô trabalhando pra caramba. Só um pouquinho, não é assim que funciona. Olha só o que aconteceu, né? A relação, ela já estava fragilizada por conta de que o cliente não entendia do teu processo, né? Achava que era tudo assim para ontem. E aí, por cima, tu coloca alguém no atendimento que vai dar esse tipo de retorno pro cliente. E aí, acabou. Acabou. É divórcio na certa. E aí, provavelmente, tu vai ter uma queda no teu faturamento, porque esse cliente poderia, né, pagar um honorário de R$ 4.000. E R$ 4.000 no nosso cenário atual faz uma baita diferença. E aí, automaticamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que repensar alguns fatores e daqui a pouco eu vou ter que até optar por fazer algum desligamento dentro da minha equipe. Meu Deus, olha só, mas a gente está falando de marketing. A gente está falando de marketing de relacionamento. Como pode ter essa ampliação, né, de visão? A gente está falando de uma coisa tão simples, que é um atendimento, que é criar uma proximidade. Como que pode ter esse resultado? Pode, né? E tem empresas que não se dão conta disso. Deixa eu respirar um pouquinho, senão eu vou infartar. Falem um pouquinho, gente, por favor. A empresa que vocês trabalham, que vocês atuam, ela tem esse pensamento? Contem para nós. E é bem complicado, né? E daí, daqui a pouco, a própria gestão, né, não compreende que daqui a pouco tem essa necessidade, né, de fazer com que o cliente também faça parte da produção, né, do processo produtivo e entenda realmente que tem alguns fatores que não dependem da própria organização. E aí acaba que a gestão vai e diz que esse tipo de coisa é frescura, criar uma relação, uma proximidade, ter o WhatsApp do cliente para dizer, ó, fulano, não chegou ainda, mas a gente está tendo problema, mas fique tranquilo, assim que chegar a gente vai comunicar, né? Você colocar à disposição, enfim. E basicamente isso é questão de atendimento, gente. Por isso que eu falei para vocês, marketing de relacionamento também tem um pezinho na gestão de pessoas. Porque aqui a gente trabalha com pessoas, né? E automaticamente a gente precisa ter noção. Cada indivíduo é diferente. O modo operante de cada um é diferente, né? Daqui a pouco a gente vai ter, né, clientes que vão entender, né? Que vão compreender tudo isso. Daqui a pouco a gente vai ter outros que não tanto. E aí, daqui a pouco, o perfil do teu colaborador, porque eu falo para vocês, nós também somos clientes a todo tempo, e nós temos os nossos perfis, né? Nós temos os nossos princípios, nossos valores, e daqui a pouco a própria empresa não entende dessas questões, né? E daqui a pouco colocou alguém no atendimento, na operação, que também não entende a necessidade de compreender essas diferenças, entende? Que existem entre os perfis de clientes. E daqui a pouco o cara do atendimento ele é tão estourado quanto. E aí acaba que dá divórcio na certa, né? Bueno, o marketing de relacionamento proporciona à empresa tornar-se autoridade através de uma boa entrega ao seu cliente.
Ah, professor, então, olha só o que eu pensei. Daqui a pouco o marketing de relacionamento é uma forma de agregar valor ao meu produto e ao meu serviço? Perfeito? Perfeito! Justamente isso. Marketing de relacionamento tem sim a condição de agregar muito valor ao teu serviço ou ao teu produto. Da mesma forma que se tu utilizar, né, de forma negativa, de tu não realizar ele corretamente, ele vai também afetar, né, nesse valor agregado. O cliente ele vai perceber que não tem algumas características, por exemplo, não tem um atendimento bom, né? Não tem uma entrega diferenciada, enfim, marketing de relacionamento é tudo isso. É basicamente a área que consegue, né, assim como as demais que a gente já trabalhou, mas é a área que consegue agregar muito valor ao produto ou ao serviço, certo? E automaticamente a gente já viu também que empresas que conseguem agregar valor, né, de tal forma nesse produto, nesse serviço, e os clientes identificam isso e reconhecem isso, automaticamente acontece o quê? Ela se torna líder de mercado. E quando ela se torna líder de mercado, a gente também pode dizer que ela é a autoridade no assunto, né? Ela é a líder do segmento. Ela dita algumas regras, ela dita talvez até o próprio mercado. E isso é muito importante, né? Então, olha só. Ah, mas é marketing de relacionamento, uma coisa que parece tão simples. Sim, né? Mas, consequentemente, está ligado diretamente à entrega do valor para esse cliente, certo? Qual que é o maior desafio hoje em dia? Levando em consideração, né, tudo isso que a gente já sabe, a concorrência, mercado louco, todo mundo querendo passar em cima de todo mundo. As empresas basicamente querem dar match com a gente, né? Dar match com o seu cliente. Ah, professor, o que é isso? Provavelmente vocês devam conhecer, né, o Tinder. O Tinder é um aplicativo de relacionamento, onde lá, não que eu tenha, né, mas eu sei como é que funciona. Onde lá tu te relaciona com as pessoas, né? E ali tu tem a possibilidade de escolher aquelas que mais que tu mais se identifica e aquelas que tu não se identifica, tu simplesmente descarta, né? Então, automaticamente quando tu te identifica com uma pessoa, né? E esta pessoa também se identifica contigo, com o teu perfil, com o que tu descreveu no aplicativo, a gente pode dizer que dá match, né? Então, dar match significa que ambas as partes demonstraram interesse. E basicamente o desafio do mercado hoje é isso. As empresas estão desesperadas para dar match com seus clientes, né? Porque elas têm essa necessidade, né? Elas precisam de nós. Elas precisam e sabem a força que os clientes têm e entendem que eu não posso me preocupar apenas com a venda, apenas com o ato da venda e achar que esse ato aqui é isolado. Eu preciso, né, trabalhar a venda, mas eu entendo que ele vai comprar uma vez e se ele gostar, se ele tiver uma percepção de valor positivo, uma experiência positiva, ele vai voltar. Aí essa compra que poderia ser isolada, ela vai se replicar, ela vai triplicar, ela vai quadruplicar e daqui a pouco ele contou para a mãe, para o gato, para o papagaio, para o tio e automaticamente, né, ele está fazendo com que essa empresa consiga agregar clientes, né, e automaticamente fidelizá-los. E assim a gente constrói a relação da organização, né, através do nosso marketing de relacionamento. Ah, mas então parece tão simples. Qual é a melhor forma de trabalhar o marketing de relacionamento? Depende. Eu falei para vocês, não existe fórmula mágica. Existe trabalho, né? E existe sim a determinação de qual é a empresa, qual é o cliente, né? Qual é o produto, qual é o serviço, tudo isso que a gente já viu. A partir dessas definições, aí sim tu vai conseguir definir qual é a melhor estratégia, ó, a palavrinha é estratégia de novo, né? Qual é a melhor estratégia para tu trabalhar o marketing de relacionamento com o teu cliente, né? E aí a gente vai ver alguns exemplos. Então, como
iniciar um marketing de relacionamento na nossa empresa? Existem alguns passos, tá? Primeiro deles, definir a estratégia que tu vai utilizar. Para definir a estratégia, tu tem que saber qual é o modelo do negócio, enfim, tudo isso que a gente viu. E aí existem algumas que tu pode fazer uso. A primeira delas é a entrega de benefícios para esse cliente, né? E aí a gente pode ter como exemplo aqui quilômetros de vantagens, né? Quem é que não tem, por exemplo, que tu cadastra teu CPF nos postos Ipirangas, e aí automaticamente cada abastecimento é convertido em pontos que tu pode trocar por produtos, por entrada em cinemas, né? E automaticamente isso não está ligado ao nosso produto que a gente está levando em consideração, né? Porque todo mundo sabe que Ipiranga trabalha com combustível, certo? Mas ele está entregando alguns benefícios. E a entrega de benefícios é sim a utilização dessa estratégia, faz sim com que o marketing de relacionamento seja construído, né? Tu está entregando algo além do teu produto para o teu cliente, certo? Assim como tem empresas que utilizam um cartãozinho fidelidade, né? Que a cada corte de cabelo, por exemplo, tu vai marcando e no 10º tu ganha o primeiro, tu ganha um de graça, né? Ou o cartão fidelidade também das farmácias Panvel, né? Que também é um exemplo, que a cada compra é convertido em pontos e tu consegue também descontos, né, diferenciados na linha de medicamentos. Então, isso é definição de uso dos benefícios para a criação de um marketing de relacionamento com o teu cliente, né? Vai automaticamente fazer com que o teu produto e o teu serviço tenha um valor agregado, né? Algo a mais a oferecer para esse consumidor. Certo? Pessoal, tranquilo? Tô entrando também. Beleza. E aí, outra estratégia que tu pode utilizar, né, para desenvolver um marketing de relacionamento, para criar, reter e aprimorar o relacionamento com o teu cliente, é a utilização de um atendimento diferenciado, né? E atendimento diferenciado ou personalizado não é simplesmente tu criar uma forma de se comunicar com o teu cliente ou tu mandar, por exemplo, um cartãozinho de dia, um cartãozinho de aniversário para o teu cliente, né? Isso também é uma forma de atendimento diferenciado, né? Mas tu precisa para isso conhecer o teu cliente. E o porquê que eu usei aquele exemplo, né? Olha só, a gente pode, por exemplo, trabalhar o exemplo de uma empresa de telemarketing, né, que faz uso do atendimento e automaticamente precisa trabalhar essa questão da proximidade, de tratar os clientes de forma correta, com cordialidade, né, de ser profissional, de ser ético, enfim. Da mesma forma que a gente pode ter o exemplo das funerárias, né, que precisam lidar com situações desagradáveis, né? Todo mundo vai morrer um dia. Mas imaginem, elas têm também a sensibilidade de trabalhar esse atendimento de forma humana, né? Automaticamente estar junto naquele momento difícil, né? Prestar esse serviço de forma profissional, ética, de acolhimento, de fazer com que as pessoas se sintam confortáveis naquele momento em que elas estão passando, entendem? Então, a utilização de formas de atendimento diferenciado fazem sim com que o teu marketing de relacionamento consiga criar, reter e aprimorar, né, a proximidade com esses clientes, certo? Aí a gente viu também, já trabalhamos, né, entrega de experiência, criar experiências de consumo diferentes, né? Também é uma estratégia que pode ser utilizada para tu criar esse corpo desse marketing de relacionamento, né? E aí vai desde a Heineken Experience, que a gente já usou como exemplo, né? Ou a entrega dos carros da Renault, que eu também já mostrei para vocês,
ou até mesmo oferecer algo diferenciado quando o cliente está na nossa loja, um cafezinho, né? Criar uma experiência diferenciada. Daqui a pouco a gente pode ser uma padaria, oferece um tira-gosto, oferece degustação para o teu cliente, né? Cria uma experiência diferente, cria a possibilidade de que ele vá no local e se sinta acolhido, se sinta único, né? Olha que legal, né? Aqui eu fui tratado diferente do que simplesmente um número. As pessoas realmente estavam aqui para me agradar, porque elas entendem a minha importância como cliente. Então eu gostei dessa loja. Automaticamente, quando eu precisar do produto ou do serviço, né, o que eu vou fazer? Eu vou optar em ir neste local novamente ou ir no concorrente, que eu não tenha certeza da forma como eu vou ser atendido. Perfeito? Tu pode também fazer a utilização do pós-vendas, né? Aplica pesquisas para saber se se o teu cliente foi bem atendido, se ele teve a necessidade atendida. Quem nunca, né, respondeu aquela pesquisa de satisfação da Renner na saída das lojas Renner, que tu coloca lá que está satisfeito, ou muito satisfeito, ou insatisfeito, né? Isso também é utilizar uma estratégia de aproximação, porque a partir do momento em que o teu cliente está se mostrando insatisfeito, alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa tu vai precisar mudar. Daqui a pouco o atendimento que tu está oferecendo, né? A tua equipe de vendas, ela está tratando o teu cliente de forma que não é a mais correta. Ou daqui a pouco a tua estratégia de precificação, enfim, alguma situação pontual que aconteceu, mas tu precisa fazer o uso da estratégia e tem que colocá-la em prática. Lembra que eu falei, papel da estratégia, seja ela qual for, é ser posta em prática, certo? Então não é simplesmente aplicar uma pesquisa de satisfação e aí tu vai ter um resultado e tu botar na gaveta esse resultado. Não, só um pouquinho. Não é assim que funciona, né? Usa essa informação a teu favor. Melhora o que tu tem para melhorar. Ah, mas eu só tive pontos positivos, né? Eu fui muito bem qualificado. O cliente disse que a experiência está muito boa, que o serviço está bom, que o produto está bom. Não interessa. Faça com que seja melhor ainda. Entende? Mantenha essa qualidade através da utilização de uma estratégia, né, que tu fez, que foi a pesquisa de pós-vendas. Então, é uma estratégia, é um exemplo de estratégia que tu pode acabar criando esse marketing de relacionamento que automaticamente vai criar proximidade com o teu cliente e o resultado desse produto inteiro, né, que vai ser? Vai ser o match, né, que a empresa vai conseguir com esse cliente. Vai ser o amorzinho, vai ser o casamento, vai ser a hashtag tamo junto, né? E este é o objetivo de toda e qualquer empresa, certo? Pessoal, tranquilo? Tá fazendo sentido? Beleza, então. Bom, amanhã a gente vai dar sequência, então. Aí nós entramos no nosso segundo passo para a criação do marketing de relacionamento, né? O primeiro a gente viu que é definir a estratégia e o segundo a gente vai seguir alguns mandamentos, né, que o marketing de relacionamento nos traz, certo? As informações eu vou colocar no grupo, então, Rodrigo, tu acabou não acompanhando, tá? Mas a gente falou da questão da nossa carga horária, da finalização do nosso componente, da nossa avaliação final, nós já marcamos a data da avaliação final. Eu vou colocar todas essas informações no grupo. O vídeo vai ser feito o upload no YouTube, tá? Da aula de hoje, assim que estiver disponível eu passo para vocês também. Vou pedir então, eu vou passar para vocês o contato do Prof. Guilherme e peço para que vocês incluam ele no grupo, ele vai se apresentar, ele vai explicar, né, qual é a metodologia dele, como que vocês vão trabalhar, não necessariamente que seja desta mesma forma, tá? E, consequentemente, como eu falei, né, como a gente já conversou, nossas aulas, então, serão nas quartas e quintas-feiras. E nas sextas-feiras vocês terão aula com o Prof. Guilherme. Certo, então? Alguma consideração? Alguma dúvida? Kellen, Júlia, Francine, Vitória, Tuane.
Beleza. Rodrigo, pode falar. Tá, beleza, pode me mandar. Gente, bem lembrado, a gente também falou disso, tá? Da atividade 3. A data para entrega. Preciso que todo mundo me entregue hoje, eu vou fazer as correções, ela vai ser postada no AVA. E outra coisa, provavelmente vai aparecer de novo para vocês o apto, tá? Mas não significa que está apto ou não apto no nosso componente. Significa que a entrega da atividade foi feita e que ela foi corrigida e que automaticamente vocês ficaram apto na atividade, tá? Assim como foi as demais. O trabalho, pessoal, o trabalho. Não fiquem com dúvidas, tá? Me perguntem. Ah, eu preciso de uma ideia. Eu tô zero ideia. Me chama, a gente conversa, tá? Esses dias eu fui até de madrugada conversando com o pessoal. Então, bem à vontade, certo? Era isso, então? Beleza. Nos vemos amanhã, mesmo horário. Uma boa noite para vocês. Até mais. Obrigado pela paciência, pela participação. E era isso. Boa noite.